nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, a respeito de oração. Queria compartilhar algo com você para te encorajar ainda mais a orar, a buscar Deus. Eu creio que o problema não é nós pedirmos, pedir todos pedem, mas como nós pedimos. O como nós pedimos é aonde nós podemos acertar e talvez receber aquilo que nós estamos tanto desejando, buscando de Deus. De um lado, eu creio que nós temos Deus, como a palavra diz, que Ele em seu caráter, Ele é extremamente galardoador. Deus é bom e Deus abençoa, Ele ama isso. De um lado, então, nós temos Deus querendo desejar e muitas vezes nós pedindo, mas não sabendo como pedir. Nós buscando a Deus, mas não sabemos como buscar. Eu creio que o grande problema não é nós pedirmos ou buscarmos, mas como nós estamos fazendo. E a palavra de Deus dá claramente para mim e para você como que nós podemos fazer isso da melhor forma. E a melhor forma é a vontade de Deus, da vontade do Senhor. Você vai ver, por exemplo, no livro de Jó, 4 homens discutindo ali até quase o final do livro. Você vai ver que todos eles tinham um bom argumento. Todos eles achavam que os seus argumentos eram o correto. E todos eles buscavam, talvez buscar entender qual é a vontade de Deus, mas querer que Deus fizesse de acordo com os seus argumentos. Assim somos nós muitas vezes. Nós buscamos a Deus não para ouvir o que Deus quer. Esse é o maior sentido da oração, de nós pararmos, buscarmos a presença de Deus da maneira correta para ouvir o que Deus deseja, conhecer o coração de Deus, e aí nós podemos buscar de maneira correta e certa e veemente aquilo que Deus realmente quer e cumprir aquilo que Jesus falou. Olha, quando vocês orarem, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita o quê? A tua vontade. Esse talvez é o grande mistério para nós a respeito de oração. Tem muitas pessoas frustradas, talvez, que ficam perguntando: por que, pastor, que eu oro e nunca acontece? Pastor, eu peço e não acontece aquilo que eu estou pedindo. Talvez o problema não é pedir, talvez é como nós estamos pedindo. Porque muitas vezes nós somos mais amigos do mundo, mais amigos dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Estamos como aqueles homens brigando ainda pelos nossos argumentos, mas nós não estamos buscando a Deus da maneira correta, como Deus diz na sua palavra. E capítulo 6, versículos 5 e 6 diz assim: e quando vocês orarem, olha só que interessante, quando vocês orarem, não orem mais, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, e em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas vocês, como que vocês vão orar? Quando vocês orarem, entra no seu aposento, no seu quarto, como algumas traduções falam, e fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Você vai ver 2 formas de orar. Uma, como alguns fariseus faziam, gostavam de orar em lugares públicos, nas esquinas, para serem vistos, mas não era a forma com que Deus desejava vê-los. Enquanto os homens, Deus deixa claro isso quando Ele fala com o profeta Samuel: Samuel, eu não vejo como vê o homem. Irmão, como nós precisamos aprender isso. Deus não vê como nós vemos. Deus não valoriza talvez aquilo que nós valorizamos. Deus não é mexido com aquilo que nos mexe, as nossas emoções e sentimentos. Aqueles homens gostavam de ser vistos, aplaudidos. Eles oravam dessa forma e buscavam isso. Agora Deus fala: olha, quando vocês orarem, não orem como eles, mas vocês vão orar diferente. Vocês entrem no seu aposento, no secreto do seu quarto, fecha a porta. E eu quero falar para vocês, isso é mais do que um lugar geográfico. Porque certamente muitos fazem a mesma coisa, entram no seu quarto, fecham a porta, mas oram ainda como oram os hipócritas. Oram ainda querendo se manifestar, e muitas vezes não tem ninguém ali na plateia, mas querem impressionar Deus. Como assim, pastor? Querem convencer Deus que os seus argumentos, que os seus pedidos são aqueles dignos de serem aceitos. Enquanto os céus, você vai ver que nesse momento, em toda a história,
Há anjos e anciãos se dobrando diante do Senhor, pela sua santidade, pela sua soberania, e eles se prostram, largam as suas coroas, e buscam e nem pensam em outra coisa a não ser a vontade de Deus. Nós, num patamar muito inferior, nós estamos querendo argumentar com Deus, questionando, como a palavra fala, o vaso questionando para o oleiro: por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor não faz o que eu estou pedindo? Afinal eu estou pedindo tantas vezes, oramos, jejua, faz tantos sacrifícios e a minha bênção não vem, Senhor. Um dia eu aprendi que o maior milagre não é Deus atender a minha vontade, mas é Deus transformar a minha vontade. Aqui fala que quando você entra no seu quarto, que eu já falei, não é simplesmente um lugar secreto, pode ser o seu quarto, mas você pode ter um secreto com Deus em qualquer lugar. É mais do que um lugar geográfico, um lugar físico, é a maneira como você o busca, é a maneira como você se coloca diante dele. O secreto, na realidade, como já falei, não é simplesmente um lugar, mas é como Deus nos vê. Deus que te vê em secreto. Deus já falou, não vejo como vê o homem. Então Deus vê de uma maneira diferente, espetacular, transformadora. Deus nos vê em secreto. Como que é isso, pastor? Deus vê você como nenhum homem vê. Deus não vê a sua performance nesse momento. Deus não vê simplesmente os seus dons em atividade. Deus não vê aquilo que os seus desejos, simplesmente os seus projetos, aquilo que você quer imprimir diante dos homens. Mas Deus vê você por dentro do avesso. Jesus é aquele, o Senhor é aquele que vê os segredos mais íntimos do nosso coração. Então o nosso desafio, sabe qual é? No momento de oração, que sempre foi desafiador, os discípulos oravam enquanto deveriam vigiar em oração. Muitas vezes alguns oravam da maneira errada, mas o Senhor mostrando, acreditando, ensinando. E o nosso maior desafio, o meu maior desafio, não é simplesmente orar. O meu desafio é, quando eu orar, eu me apresentar diante dele da mesma forma como ele me vê. Ele não vê o Fernando pregando, ele não vê o Fernando na atividade ministerial, ele não vê eu e você com as melhores roupas que você tem, que isso tudo nós conseguimos maquiar muito bem diante dos homens. E você até pode ser abençoado por isso, mas não é o galardão que ele deseja dar para mim e para você. Esse galardão do Deus que vem em secreto é muito mais do que isso. É muito mais do que o reconhecimento dos homens. É a transformação que eu e você precisamos. É talvez fazendo ideia de você receber de volta uma coisa que você perdeu. É a transformação profunda do seu coração. Mas como ter o coração transformado se você não apresenta ele? E em público é uma coisa que isso nunca vai acontecer. Por isso o desafio do secreto. Agora, para completar ainda, para você entender a dimensão disso, o que representa isso, Tiago capítulo 4, quando ele também fala de vocês pedem e não recebem, os versículos 7 em diante diz assim, Tiago 4, 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Talvez a palavra que chave para mim e para você, para nós vivermos no nosso momento de oração, de intimidade com Deus, é como eu vou me apresentar diante do Deus que é soberano, Criador dos céus e da terra, como Ele falou lá em Jó, com Jó no capítulo 38, parece que Deus bateu na mesa e falou, olha Jó, cansei dos argumentos, ouvi até agora os argumentos de vocês, mas agora eu vou falar para você, aonde que você estava quando eu criei o mar? Aonde que você estava quando eu coloquei os firmamentos? E Jó começou a ficar sem argumentos. Eu creio que é nesse momento que nós contemplamos a glória de Deus, ficamos sem argumentos, que nós temos uma oportunidade de fazer o que Tiago fez. Humilhai-vos, homens, humilhai-vos diante da mão do Senhor,
Hoje vocês estão brigando, hoje vocês estão exigindo, hoje vocês estão falando um dos outros, hoje vocês estão brigando pelos seus próprios interesses, pensando que os seus interesses são meus, mas eu quero falar uma coisa, ainda ecoa a voz de Tiago falando, a melhor forma de você buscar Deus é se humilhando. Se os 24 anciãos se humilham, se os anjos se humilham, quem somos nós para nos portarmos diante dele de outra forma? Talvez o que Deus mais deseja, e eu creio que Ele mais deseja porque é o seu caráter, é abençoar você, é me abençoar. Mas nem sempre a bênção que Ele deseja é a bênção que eu quero. É Deus querendo te abençoar e a outra parte sou eu, com meu coração talvez endurecido, querendo receber uma coisa que Ele sabe, Deus sabe que não é bom para mim. E como um bom pai, Deus, Ele não deseja dar o que você quer, mas é o que você precisa. E é aquilo que vai te aproximar dele, aquilo que vai te garantir na presença dele. Mas a forma, a palavra-chave para você essa manhã, quando orar, não simplesmente limitar a um lugar geográfico, porque muitos nesse momento estão trancados dentro do seu quarto, mas não estão se humilhando diante de Deus. Mas muitos talvez estão em algum lugar desse planeta, em algum lugar talvez que na cabeça de muitos pode até ser público, mas estão se humilhando diante das mãos dele, perdendo os argumentos. Eu creio que o melhor lugar aonde nós vamos chegar não é simplesmente pedir, mas como pedir. É quando eu e você perdemos os nossos argumentos, as nossas razões. E é impossível isso acontecer sem humilhação. Humilhai-vos. Primeiro, resistir o diabo. E depois, humilhai-vos diante das mãos de Deus. Eu creio que Deus deseja curar não somente a minha vida, a minha casa, a sua casa, mas Deus deseja curar as nações. Mas nós vivemos em dias, irmãos, de tanto orgulho. Orgulho por parte de homens que muitas vezes estão travestidos de piedade, mas estão respirando orgulho, exalando orgulho, soberba. Por quê? Porque quando buscam a Deus, brigam pelos seus próprios interesses. E talvez momentos como esse, por isso que é sempre desafiador orar, porque orar é você calar a sua boca diante do Senhor. É você dizer, Senhor, ainda que eu acho que eu tenha razão, ainda que eu acho que isso é bom, ainda que eu acho que isso é certo, eu vou escolher me calar. Por quê? Porque está escrito. Porque dessa forma, é humilhando, é se humilhando, é buscando a Deus como Deus realmente é. Eu creio que o que nós mais precisamos hoje é uma revelação realmente de quem Deus é, da sua glória. Para você e eu ficarmos como talvez João ficou na visão que teve em Apocalipse, quando ele viu aquele que tinha olhos como chamas de fogo, que a sua face era mais luminosa do que o sol no seu pico, na sua maior força, no seu maior esplendor. Quando nós estamos diante dele, talvez os argumentos vão acabar. E nós, como igreja, nós vamos poder, de forma unânime, juntos, muitos, um dos outros, nos prostrarmos diante dele e não pedir mais aquilo que nós achamos, aquilo que achamos que é bom para nós, que é bom para a nossa cidade, que é bom para a nossa família, mas nós clamamos, Deus, primeiramente nós te glorificamos porque tu és o nosso Pai. Não precisa de outra coisa mais. Essa é a maior razão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja tu santo, tu és santo, eternamente santo. Venha o teu reino, é o que nós mais esperamos. E seja feita a tua vontade. Estamos completamente humilhados diante de ti, completamente sujeitos diante de ti. Jesus, escute, em nenhum momento Jesus tentou alterar a vontade do Pai. Inclusive quando ele falou que ele era semelhante ao grão de trigo, que caindo na terra tem que morrer, ele logo depois falou, a minha alma está perturbada. Mas em nenhum momento, inclusive ele falou, acaso eu vou orar ao meu Pai para que ele me livre disso? Eu sei que foi para isso que ele me enviou. Isso, irmão, é o maior nível de maturidade, o maior nível de se sujeitar a algo, de se humilhar diante de alguém. Bem-aventurados humildes, porque é aquele que se curva, que entendeu algo e que compreendeu algo. Que nós possamos orar e as nossas orações possam ser transformadas nesses dias. De perseverar naquilo que Deus quer, perseverar naquilo que Ele mais deseja. Deus, revela a tua vontade para os teus filhos.
Revela quem Tu és para os Teus filhos esses dias, Senhor. Uma revelação de Jesus como nós nunca tivemos antes, talvez, Senhor. A manifestação, a revelação da Tua glória como nós nunca experimentamos antes, Senhor. Revelação essa que vai deixar muitos dos Teus filhos, Senhor, que hoje, Senhor, andam em orgulho, em soberba, não se sujeitando a Ti, não se humilhando, Senhor, mas ainda querendo brigar pelos seus argumentos, vão deixar eles sem resposta, sem argumentos, Senhor, lançados em terra como João, como Daniel, como tantos outros. Nós clamamos por isso, Senhor, por dias de grande revelação, mas dias, Senhor, de grande glória do Teu nome, que Tu sejas glorificado nessa geração, Senhor. Clamamos por essa geração já, em nome de Jesus. Nós clamamos